básica que o Marx vai comprar, né? Primeiro que, claro, tanto o Hegel quanto o Feuerbach, eles influenciaram bastante, né, na formação de Marx e de Engels, né? O Feuerbach foi aluno do Hegel, né? E quando Marx entra na universidade, passa a ter acesso às ideias de Hegel e se torna aluno de Feuerbach, passa a estabelecer uma relação com ele, né? Eles passam também a fazer parte de um grupo que discutia exatamente as obras de Hegel, né? Mas eram pessoas muito instigantes, né? E o objetivo era polemizar e buscar, digamos, novas interpretações. Então, o Feuerbach vai mais além do que o Hegel, né? Eles criam um grupo chamado Jovens Hegelianos, né? O Feuerbach, ele se afasta um pouco de Hegel na medida em que ele parte do materialismo, né? Todos eles vão, digamos, seguir as ideias dialéticas de Hegel. No entanto, o Hegel considerava, né, que o pensamento é que, digamos, fundamenta a maneira de ser dos homens, né? Marx vai pensar diferente, né? Feuerbach, de certa maneira, se contrapõe nessa maneira idealista de ver o mundo. Mas Feuerbach, ele não vai seguir na mesma linha dialética que o Hegel, né? O materialismo de Feuerbach é mais mecanicista. Engels e Marx junta a dialética de Hegel com o materialismo de Feuerbach. De certa maneira, se contrapõe a alguns elementos de cada um deles e se apropriam daquelas questões que eles julgavam mais importantes, né? Portanto, nessa questão da maneira de ver o mundo, por isso que Marx vai dizer, olha, é preciso colocar a teoria de Hegel de ponta cabeça, né? Ou seja, não ver o mundo da forma idealista como ele apresentava, ver da forma materialista como o Feuerbach apresentava, até porque Feuerbach compra uma briga muito grande com a religião. Ele inclusive cerceado de dar aula na universidade, é vetado exatamente por conta das concepções antirreligiosas dele. Ele escreve 2 livros, A Essência da Religião e A Essência do Cristianismo. Ele termina a vida dele, inclusive, sem dar aula na universidade, né? Por conta exatamente dessa visão materialista. Então, Marx vai juntar essas duas questões, porque o Marx e o Engels também vão divergir do materialismo de Feuerbach. Então, dá para entender como é que cada um deles vão se colocar nesse jogo aí. Essa primeira frase que eu peguei aí como destaque, né? É uma frase muito forte. Até agora os homens sempre tiveram ideias falsas a respeito de si mesmos, daquilo que são ou deveriam ser. Organizaram suas relações em função das representações que faziam de Deus, do homem normal, etc. Esses produtos do seu cérebro cresceram a ponto de dominá-los completamente. Criadores inclinaram-se diante de suas próprias criações. Livremos-nos, pois, das quimeras, das ideias, dos dogmas, dos seres imaginários, sobre o jugo dos quais eles se estiolam, ou eles se enfraquecem, né? Bom, dá então para a gente perceber a maneira contundente como eles vão entrar nessa polêmica em relação à maneira de ver o mundo de forma idealista, né? A partir daí, ou seja, qual é o objetivo deles? É mostrar que o processo de formação dos indivíduos, da sociedade, né, não parte das ideias, né? Ou seja, não é o pensamento, não são as ideias que ditam a maneira e as condições dos indivíduos viverem, ou a maneira como eles surgirem, né? É exatamente o contrário. Essas ideias são formadas por indivíduos concretos, cujas realidades são demonstradas historicamente, em um processo de formação. Esse processo de formação, ele vai mais adiante buscar exatamente lá atrás, né? Desde a época primitiva, nós vamos ver aí, né? Então, ele vai propor exatamente que há uma frase mais forte do que essa aí, né?
que era preciso não só interpretar o mundo, era preciso transformar esse mundo, né? Então, sair das abstrações, né? Fugir da maneira que os filósofos até aquele momento faziam, ou seja, interpretavam o mundo, né? Ele considerava que era importante transformar o mundo, né? Então essa é uma das fases com que ele vai trabalhar em direção a isso. Ele não é lutando contra a fraseologia do mundo, esse luta com o mundo que realmente existe, né? Então, sair do campo da teoria e também para o campo da prática, né? Da ação. As premissas que partimos, né, eles vão dizer, não constituem bases arbitrárias, nem dogmas, né? São bases reais, que só é possível abstrair no âmbito da imaginação, né? Então, você parte da realidade, né? Portanto, você não parte das ideias, você parte da realidade. E ele, evidentemente, criticava a maneira dogmática com que se via o mundo, a forma idealista, né? São bases, portanto, que são verificadas através da experiência concreta, né? São bases verificadas empiricamente. Nós vamos ver que há uma influência, né, que vem do iluminismo, tá? Do racionalismo, com o empirismo, que é, digamos assim, a base também dessas ideias que vão estar presentes nas formulações, nas elaborações de Marx e de Engels. Portanto, é preciso exatamente você buscar na realidade concreta e objetiva da vida para poder compreender como as coisas se constroem. E aí vai se entender, né? O pressuposto que eles vão partir exatamente disso é que a materialidade do mundo é que explica a maneira como o mundo é pensado, né, em termos das ideias. Já há uma polêmica em relação aos jovens hegelianos, do qual eles fazem parte. Eles vão fazer parte, inicialmente, né, desse grupo jovens hegelianos, um grupo aí criado por Feuerbach. Mas ele se afasta, né, desse grupo, e aí está uma crítica que ele faz, em que ele acusa-os de conservadores, apesar de frases pomposas, né? Então afirmam que apenas conseguiram alguns esclarecimentos acerca da história religiosa, e assim de um ponto de vista muito limitado. Então, o que é que ele dizia? Faltava uma relação entre a crítica desses jovens hegelianos e o próprio meio material. Então, há uma ênfase, a necessidade de se compreender, de se entender o mundo real, o mundo concreto, né? Análise do concreto, exatamente isso, a partir das condições materiais de existência, de cada indivíduo, né? Ou seja, das suas ações e da relação com a natureza. Isso, portanto, é que vai explicar todo esse processo de transformação dos indivíduos, dos homens, mulheres, né? E também da sociedade, né? Sempre nessa relação com a natureza. Ao produzir os meios de existência, os homens produzem diretamente sua própria vida material, né? A forma como os indivíduos manifestam a sua vida reflete muito exatamente aquilo que são, né? Essa frase também está no prefácio da contribuição à crítica da economia política. Ele, na verdade, é exatamente essa virada que ele vai dar na maneira hegeliana de ver o mundo, né? Ou seja, não é a consciência das pessoas que determina a maneira dela ser, né? Mas é a condição dela, a maneira como ela vive, a existência social que determina a maneira dela pensar, né? Então, de uma maneira ou de outra, aí nós separamos o idealismo do